Nossa, ela é uma mãe que sente dor por causa do filho. Não é isso. Eu sinto dor pelo tanto que ainda as pessoas são capacitistas, são preconceituosas, olham com dó, olham com aquele lugar assim, ai, tomara que ele melhore. Assim, ele tá bem, tá? Ele tá bem. Não é assim, tomara que ele melhore. Eu quero que ele fique bem das crises dele, mas assim, eu não quero que ele fique curado porque ele não precisa ser curado. E essa é a minha luta, assim, para falar assim, famílias, uma criança que nasce com um diagnóstico, primeiro, não é uma sentença, né? Aquilo não quer dizer que a vida dela acabou. Crer no incrível, ver o invisível e receber o impossível. Lutando como uma mãe, na leveza, na fortaleza. E é com essa frase da Yohama, mãe do Tom, que eu começo a Voz das Mães de hoje. E eu já quero começar agradecendo a nossa parceira, a Eye Center Unique, que é referência em saúde ocular, especialista na prevenção, no diagnóstico e no tratamento das doenças oculares. Yohama, que felicidade ter você aqui. Obrigada por você aceitar participar de Voz das Mães. E eu já queria começar te fazendo uma pergunta. Você está na minissérie, na primeira série melodrama da Netflix, né? Chamada Um Pedaço de Mim. E a chamada da série, que eu já tô doida para assistir, é Quantos Segredos Cabem em uma Mãe? E eu quero começar te perguntando, quantos segredos cabem em uma mãe atípica? Primeiro, obrigada pelo convite. Eu tô amando estar aqui nessa energia. Estar aqui, para quem está assistindo, é muito bom. E estar aqui também é bom demais, assim, é muito verdadeiro isso. Quantos segredos cabem numa mãe atípica? Ai, nossa, nem sei responder, na verdade, porque acho que são tantas coisas que nem são tão segredos assim, mas talvez são sentimentos que a gente esconde porque não sabe lidar. E talvez só seja um segredo porque a gente não consegue falar. É difícil, né? É muito difícil. Então, a gente nem quer que seja segredo. Não, né? Mas às vezes eu acho que isso na maternidade, eu acho que comum já é assim, né? Da gente às vezes pensar tantas coisas e não conseguir, às vezes, nem colocar pra fora, sem saber o que a pessoa vai entender, se tá entendendo o que a gente tá passando de verdade, né? Eu acho que é difícil decifrar, assim, porque pra gente é tudo muito novo. Antes de ser mãe atípica, eu nunca pensei passar por tudo que eu passei e ainda estou passando, né? Então, são segredos, pra mim, acho que são segredos da vida que vão se revelando pra mim mesma. Assim, era um segredo, era como se fosse uma concha dourada. Uma imagem me veio agora, assim, veio uma concha dourada que fala assim, isso aqui, esses segredos são pra você. E você vai conseguir desvendá-los. Louco, né? Vamos voltar, Yohama, lá atrás. Sempre quis ser mãe, era teu sonho. Como que foi a gestação? Eu sempre quis ser mãe, pra mim era uma coisa muito, muito certa, desde adolescente, assim. E aí eu, com 25, 26 anos, eu descobri que eu tava na menopausa precoce, já. Uau! Como foi essa primeira descoberta? Foi um susto, porque eu falei, oi, gente, eu sou uma jovem, como é que eu tô na menopausa já? E eu fiz vários exames e eu fui em muitos, muitos médicos que falaram assim, olha... Eu perguntava, eu vou poder ter filho? Vou poder engravidar? Aí eu olhava assim, olha, eu acho muito difícil, mas assim, vamos tentando, tal. Mas a primeira frase era, muito difícil. É impressionante, né? Como as pessoas, elas, em vez de te manifestar a esperança antes de qualquer coisa, elas tentam bloquear um caminho. E aí, eu, quando vim para o Rio de Janeiro, eu conheci meu companheiro aqui, o Flávio, e falei assim, não, eu quero resolver essa situação. Sim. E fui num médico considerado muito bom aqui. Fiz um exame antimuleriano, que faz a contagem de óvulos. E o resultado foi que eu tinha 0,09 de óvulos. E aí, quando eu olhei, eu fiquei assim, caramba, o que será que significa isso, né? Aí o médico olhou e falou assim, olha, é 0,09, é praticamente nada. Só que para mim 0,09 era 0,09, não era zero. E ele,
quando ele foi me dar o resultado, e aí eu perguntei, mas você acha possível ter filho? A gente pode tentar uma inseminação artificial e tal. Ele falou, olha, infelizmente, a gente não pode, acho que nem vale a pena tentar. Você vai gastar dinheiro, não vai conseguir, porque tem muito, muito pouco. Então, acho bom você começar a fazer a reposição hormonal pra você cuidar de você e tudo. Eu falei, não, como assim? Peraí. Você tá falando pra mim que eu não vou conseguir, que é impossível. Ele falou, Só que eu, Yohama, quem me conhece sabe, eu sou uma mulher de muita fé. E eu falei pra ele, falei assim, olha, você não me conhece. Eu tenho muita fé. Tem uma frase que eu carrego comigo, de um grande mestre meu da vida, que fala assim, crer no incrível, ver o invisível e receber o impossível. Nossa, que linda. E eu falei essa frase olhando pra ele. Ele pegou, bateu assim no meu ombro e falou, ainda bem que você tem no que se apoiar, porque realmente vai ser muito difícil. E eu fiquei chocada com a maneira com que eu fui tratada. Então, assim, antes mesmo de eu ser mãe, eu já sofri ali uma Falta de empatia, falta né? de empatia muito grande. Mas a gente fala tanto sobre isso aqui. Mas teve uma psicóloga que me acompanhou nesse dia. Aí ele falou, tipo, me encaminhou pra psicóloga, tipo, cuidar dela, porque realmente não vai ter jeito, sabe? Sim. E ela foi maravilhosa. Ela me levou até lá fora e me mostrou uma árvore. E era uma árvore que nascia de um muro de cimento. Aquele chapiscado, assim, sabe? Ela falou, olha, se aquela árvore tá nascendo de um muro, você acha mesmo que você não pode fazer nascer uma vida de dentro de você? Cara, aquilo assim... Aí eu peguei e tirei eu tenho uma foto dessa árvore. E aí isso me muniu de uma esperança, assim, era tudo que eu precisava, sabe? De alguém que falasse assim, você pode. Foi exatamente o que eu fiz. Nos próximos 4 meses eu fiz vários movimentos para que a vida florescesse, assim. Eu me emociono de você falar, porque eu lembro muito na gestação do Vini, quando falavam, né, que ele não sobreviveria, que um amigo nosso, o Robson, ligou para um amigo nosso e ele falou assim, irmão, o jogo só acaba quando o juiz apita. Então o jogo não acabou ainda. Tipo, joga. Deixa as coisas acontecerem. E eu acho que isso pro Robson foi uma fortaleza, que foi aquela frase que ele se apegou pra continuar e lutar por aquilo, que é isso, né? É ver o muro, que não pode nascer uma árvore, mas nasce. E você vai atrás do que a fé, eu acho que a fé move qualquer coisa. Depois disso eu percebi que não existe impossível. Não existe impossível, só existe impossível pra quem crê que é impossível. Exatamente. Se você crê que é impossível, vai ser. Então o Tonzinho já foi um milagre dali. Sim! Já começou sendo um milagre. Já começou com essa história antes, assim. Pra ver, assim, acho que eu precisava mesmo me preparar pra uma coisa muito grandiosa que viria. Mas a gente tava falando até antes, né? Parece que Deus vai preparando o nosso caminho, né? Que a gente nem imagina o quanto a gente tá sendo preparada. Mas é aí que a gente chega lá e a gente fala, tá, tô começando a entender o porquê que aconteceu tudo isso. Tudo tem um motivo, tudo. E a vida vai ficando cada vez mais bonita quando você entende o propósito por trás dos grandes desafios, né? Exatamente. E aí depois... E aí, como foi descobrir a gestação? Então, foi muito louco, porque depois desse médico, eu passei durante 4 meses fazendo uma meditação que eu faço, enfim, que é de uma filosofia que eu sigo. Então, eu colocava as minhas mãos sobre os meus ovários e eu fazia a minha meditação e todos os dias, sempre visualizando a vida mesmo, sabe? Sim. Isso aconteceu. Então foi muito incrível como esse poder que existe no universo, que existe dentro da gente, se manifestou. E engravidei e no 7º mês a gente foi fazer uma ultra e o cardiologista olhando o Tom, ele começou a olhar e falou assim, olha, tem alguma coisa aqui. E viu que ele tinha vários tumores no coração. Em volta do coração, ali na veia aorta. E ele deu essa notícia pra gente e, lógico, né? Internet. Google, né? Pesquisar, Google. Maravilhoso Google. O que é isso? Rabdomioma cardíaco. E rabdomioma cardíaco. Isso, que são vários tumores benignos em volta do coração. Tá.
E aí, eu fiquei, já, lógico, ficamos desesperados e procuramos entender o que poderia ser e vimos que poderia ser esclerose tuberosa. Mas esse diagnóstico, ele foi um diagnóstico leve que o médico te deu? Nenhum diagnóstico é leve, né? Mas ele te deu da melhor forma ou também teve uma falta de empatia? Neste momento, foi leve, ele foi muito cuidadoso, então a gente teve essa confiança, assim, de continuar com ele. E aí ele falou, vamos continuar com ele. Ok. Fomos numa outra consulta e ele falou assim, olha, para ele nascer, ele precisa nascer numa cesárea e a gente precisa levar ele para UTI para uma possível cirurgia para retirar esses tumores. A gente ficou assim, gente, mas como assim uma cirurgia? Né? Eu tava com, sabe, na carência do plano de saúde, enfim, várias coisas que estavam travancando esse momento, né? E aí a gente falou para ele, olha, a gente ainda tá na carência do plano, mas a gente vai dar um jeito, de pagar isso. E aí, nesse dia, quando ele soube que a gente não tinha plano de saúde, ele levantou da cadeira e falou assim, ó, vocês não têm plano de saúde? Não, eu não acredito. Não, então vocês não vão conseguir fazer essa cirurgia. E aí ele deu uma volta e girou em volta de si mesmo, assim, levantou da cadeira e girou assim. Vocês não vão conseguir fazer, 99,9% das famílias não têm dinheiro para fazer essa cirurgia. Não é possível, vocês precisam dar um jeito. Cara, a gente ficou, nós ficamos chocados. Gente. Porque ele foi completamente, ele foi um absurdo, eu não sei, eu não tenho nem palavras para o que eu senti naquele momento. Porque eu tava de barrigão e um homem doido, girando, falando que eu não ia conseguir fazer a cirurgia porque a gente não tinha dinheiro, que era muito caro. Nesse dia, a gente saiu de lá e o Flávio olhou para mim e falou assim, a gente não volta aqui nunca mais. O que esse cara pensa que é? Entendeu? Pra tratar a gente assim. E é isso, né? Então acontece da melhor forma. Porque ele fez a gente se afastar dele. E aí nós encontramos os melhores médicos que sabiam o que era esclerose tuberosa, sabiam... E aí você já tinha o nome do diagnóstico. Já tinha o diagnóstico. E aí a gente foi para São Paulo, o Tonzinho nasceu lá com uma cardiologista que conhecia o Ciro Limos, que é um imunossupressor. E eu sempre lembro dessa meditação que eu fazia com a mão, assim, sobre né, o meu útero e tal. Eu pensava assim, esses tumores, esses túberes vão evaporar. Visualizava assim, ó, os tumores evaporando, eu ficava vendo eles indo, sabe, pra luz, assim. E aí, com 2 meses de vida, ele não tinha mais tumor nenhum no coração. Gente, eu tô arrepiada. E eu acho que essa é a grande inteligência, quando a gente usa isso a nosso favor, da fé com a ação. Exatamente. De não desistir de nenhuma dessas duas coisas. Porque você precisa agir, mas você também precisa fazer a sua parte. Exato. E a gente encontra uma médica maravilhosa que conhecia essa medicação e aí sumiu. Sumiu, sabe? Hoje em dia ele não tem mais. E essa medicação que a gente descobriu logo que ele nasceu é a medicação que ele toma até hoje e que é uma medicação importante para quem tem esclerose tuberosa. É algo assim que todo mundo precisa utilizar em algum momento da vida. Sim. E aí, como que foi para você entender? Porque na gestação do Vini, porque quando a gente sabe... Você achou que foi melhor, antes até de eu falar sobre isso, mas você achou que foi melhor saber antes do que saber quando ele nascesse? Foi muito difícil, mas foi melhor. Eu também tenho essa sensação de... O Vini não tem um diagnóstico, né? Mas eu acho que se eu soubesse qualquer coisa quando ele nascesse, eu acho que ia ser muito, muito mais... Sei lá, mais agoniante. Eu não imagino como é, né, o outro lado das mães que descobrem um diagnóstico depois. Mas eu acho que deve ser muito mais difícil. Porque é difícil lidar na gestação. Você teve aquela parte do luto gestacional, de quando você descobre a doença, o que vai acontecer? Porque a gente cria 1000 expectativas, né? E como foi esse sentimento teu? Nossa... Quando você descobre que o seu filho tem alguma coisa fora do considerado normal, né? Dentro da sua barriga, você fica pensando, eu estou carregando... Eu formei algo dentro de mim mesma que eu não tenho controle. Já começa aí, né? Já. Porque tá dentro de você e você não tem controle sobre aquilo. E é só você e ele. É só você e ele.
Lógico, eu acho que a primeira coisa que você pensa, eu acho que muitas mães pensam, é o que eu fiz de errado? Primeiro, o que eu comi? O que eu comi, o que aconteceu, o que eu fiz durante a minha vida. Uhum. Nossa, será porque eu fumei na adolescência, porque eu usei um negócio na adolescência? Você fica pensando milhões de coisas. E é muito difícil, você leva um tempo para descolar essa informação que você vai criando, né, relacionada à culpa. E durante a gestação, eu fazia isso, eu fazia essa meditação para tentar aliviar esse sentimento de dentro de mim, porque eu já estava muito estressada. E eu tentava não passar isso para ele. Só que uma hora eu falei assim, eu tô estressada, gente, não é fácil. Não é fácil, porque eu tinha todo um plano, eu queria fazer parto normal, ia fazer o parto em casa, toda aquela coisa, assim, e foi tudo diferente, né? E depois que ele nasceu, e que eu percebi que não era o bebê que eu tinha idealizado. Não era a criança que eu sempre sonhei. Eu passei por isso. Para mim não foi fácil. Quem estava comigo quando ele nasceu, passou esse 1 ano dele perto de mim, como meu companheiro, talvez não tenha percebido que eu fiquei tão mal. Porque nós somos muito boas em disfarçar. Sim. Muito. Ainda mais quando você precisa ser forte. E a gente desgasta muita nossa energia fazendo isso. Isso é muito interessante, né? Do quanto nós mulheres, a gente tem uma força interna de transformar, de não transparecer para a pessoa que está, às vezes, do nosso lado, o quanto a gente está sofrendo, o quanto não tá bom, aquele sentimento gera milhares de coisas na nossa cabeça, e aí vem, acho que muito da frase lá do começo é dos segredos que a gente guarda, não por querer esconder alguma coisa, mas por não saber como passar para outra pessoa, né? Exatamente. Porque essa é a primeira vez que eu passei por aquilo. Como é que eu vou saber? Eu vou só saber passando, né? O Tom hoje tem 3 anos e 10 meses. Então, assim, a experiência que eu tô compartilhando é desses 3 anos, que é pouquíssimo tempo. Né? Pouquíssimo. Eu tô conseguindo agora, faço terapia. Isso importantíssimo. Muito. Eu tô conseguindo agora colocar em palavras mais o que eu sinto. Uhum. E eu compartilhei essa sensação com o meu companheiro e eu falei, olha, eu com certeza tive uma depressão, hoje eu acho, leve, eu acho. Aí ele falou assim, mas imagina, você tava ótima. Aí eu, não, querido. Não, você não pode falar isso de mim, porque você não estava dentro de mim, né? Só eu posso dizer isso. Então, a gente também tá conversando mais sobre isso, que é muito bom também entre o casal. Cara, isso até são várias coisas que eu quero. A gente vai no podcast aqui, eu vou pensando em várias coisas, mas vem isso. Eu acho que é uma coisa importante até a gente falar sobre relacionamento, né? Porque a gente fala tanto de 80% dos homens ir embora. E eu e o Robson, a gente tem muito isso, essa conversa, essa comunicação de trocar informação ali. E eu percebo o quanto é necessário. Porque, cara, eu lembro que o Robson, eu falei pra ele, vai pra terapia, por favor. O pai dele faleceu no meio da gestação. Eu falei, vai pra terapia, por favor. Ele falou, mas não é você? Eu falei, não, eu preciso que você esteja bem pra me ajudar, depois eu vou. Mas eu acho que é isso, né? Porque é tanta coisa que a gente passa. E aí, pra passar, até pros nossos maridos, de falar, olha, eu tô sentindo isso, é difícil. Porque familiares, então, vai ser muito mais difícil de entender o que a gente passou. Eu tenho pessoas que falam assim, nossa, mas depois de 1 ano do Vinícius, você colocou silicone. Eu falei... Gente, não acredito que você ouviu isso. Eu falei, coloquei, porque eu precisava me sentir bem. Eu não me sentia bem há muito tempo. Eu precisava olhar pra mim um pouco. E não por qualquer coisa, mas é porque era eu comigo mesma, sabe? Uhum. E como é difícil as pessoas entenderem todo esse sentimento, né, que a gente tem. Muito, muito. Essa semana mesmo, eu cheguei pro Flávio, ele perguntou assim, nossa, você tá bem e tal? Eu falei, não, eu tô bem. Aí eu peguei e falei, eu parei assim, meu bem, não, eu não tô. Não tô, tá muito difícil pra mim. Eu tá agindo, não aguento mais mudar uma medicação, eu não aguento mais não saber o que tá acontecendo, eu tô me sentindo impotente. Eu, falei assim a ele. É isso. Estamos juntos, né? Mas não tá fácil. Isso foi semana passada, tá? Não foi quando o Tom nasceu, foi agora. Não, porque as pessoas acham que depois de um tempo passa as coisas, né? Milagrosamente, os sentimentos eles vão embora e a gente não se preocupa com mais nada. Não, e que depois você achou a medicação e que...
tudo certo. Ok, beleza. Só que o desafio, ele é a vida toda. Vamos voltar no parto do Tom? Vamos. Você lembra desse dia, desse sentimento? Como foi pra você? Estava ansiosa? Eu comecei a ter contração. Eu pensei assim, nossa, a minha doula não tá aqui porque eu vou fazer uma cesárea. Eu tive que ir pra São Paulo no meio da pandemia. Ele nasceu em 2020. E eu lembro de ter me sentido muito sozinha. Muito sozinha. E lembrei do porquê que eu queria fazer o parto em casa e estar junto com as pessoas, porque é um momento muito... que você precisa de muito apoio. Sim. Mesmo. Então, mas o Flávio estava lá, eu e ele, segurando minha mão, eu fiz uma lista de músicas, foi colocado, foi tudo muito gostoso, mas quando ele teve que ir para a UTI, é uma ruptura, né? Porque, de repente, você tá ali com o seu bebê e daí, do nada, você tá numa sala azul, tapada, que não tem ninguém. Ele veio pro teu colo quando ele nasceu? Ele veio aqui pertinho, Sim. né? Mas logo já foi embora. Foi só um pouquinho. Eu não consegui ficar com ele. Isso pra mim foi muito difícil. Muito. Porque é aquela coisa. Eu sou uma pessoa muito... Eu queria estar com ele, queria fazer todo o processo. E a expectativa também, né? Tudo que você colocou como... Quero ser mãe. Como vai ser tudo isso? Como vai ser o parto? Você idealiza, né? É, mas eu lembro de ficar repetindo muito isso. O importante é ele ficar bem. Sim. O importante não é o que eu quero. O importante é ele ficar bem. Não é o que eu quero. E aí, começou o processo de eu não tenho controle sobre nada. Uhum. E as coisas vão acontecer da melhor forma. E aí eu fui relaxando. Então, foi assim. O processo do parto foi... E num lugar muito isolado, porque a minha família é de Curitiba. Eu sou curitibana. E eu moro no Rio há 7 anos. Então, tava só eu e o Flávio lá, né? E ainda bem que eu tenho meu companheiro, né? Sim. Pra estar junto comigo. E aí a gente ficou um mês ainda na casa de uns amigos que hoje são padrinhos do Tom, que a gente tinha que ficar lá para fazer os exames, né? Então foi tudo muito diferente do que eu esperava. Por que São Paulo e não Rio de Janeiro? Porque era de lá a médica cardiologista que ia iniciar com a medicação imunossupressora para diminuir os túberes. Que ela é especialista nisso. Aliás, esses túberes, se chama túberes, né? São tumores benignos e por isso que se chama esclerose tuberosa. Tá. São túberes, são filamentos como se fossem tubérculos. Aí é por isso esse nome. E aí vocês ficaram lá em São Paulo quanto tempo? O Tom ficou na UTI quanto tempo? O Tom ficou... Gente, se eu falar pra você que eu não lembro exatamente... Se eu falar pra você que tem coisas que apagam na memória, e assim, é uma coisa importante. Quanto tempo ele ficou? Cara, acho que ele ficou uma semana, assim. E aí a gente ficou mais um tempo lá, e depois fiquei mais um tempo na casa dos amigos. Essas coisas de datas, parece que foi tão intenso pra mim, parece um filme, sabe? Que eu meio que apago, assim, e vou só, tipo, momento presente, momento presente, momento presente. Mas a gente ficou lá um tempo. Ficou lá um tempo. Nem lembro quanto. A gente ficou um mês em São Paulo pra acompanhar, né, com os médicos. E aí, quais foram os momentos mais difíceis que você sentiu, assim, nesses primeiros meses do Tom? Solidão. A solidão de... Vou chorar já? Lógico. Cadê o nosso lenço? Cadê o lenço, por favor? A gente ainda não é patrocinado pela marca de lenços, mas se Deus quiser, seremos. Gente, esse podcast precisa de lenços, tá? Toda mãe que vem aqui vai ser impossível ela não chorar. Não tem essa. E eu choro em todos. Eu acho que a solidão, ela é até hoje. Por isso que eu fico emocionada, porque ainda é uma coisa que perpassa o nosso dia a dia. Sim. Se eu e o Flávio, a gente não tivesse a força que a gente tem, não sei o que teria acontecido. Né? Não, na verdade, nem existe essa opção. Por isso que eu tava falando até com ele agora, que a gente chegou... Nossa, eu fiquei doente quando eu fiquei com dengue e internada. Eu fiquei desesperada, porque assim, meu filho, eu preciso ficar bem logo, eu quero ir pra casa logo. Mãe não tem direito de ficar doente, né? É desesperador. Desesperador. Então, acho que a solidão, de me sentir só, por mais que eu estivesse rodeada de amigos que estavam ali nos recebendo, na casa deles, né, com todo amor e carinho, eu sou extremamente grata, mas tem uma coisa que só eu acessava. Só a gente acessa. Eu acho que nem o Flávio acessa, né? O Flávio, ele entende do ponto dele. Do ponto dele. É igual o Robson. Eles nunca... Eu acho que vai ser muito difícil o homem, mesmo como pai, e um pai presente, acessar o que a gente sente, todas as coisas que passam na nossa cabeça. É único. É único que você sente, eles, né? É único. E cada um pesa num lugar diferente.
E naquele momento, para mim, uma mãe precisa de muito apoio. Não é à toa que existe a frase que uma criança precisa de uma aldeia. Porque precisa de todo mundo junto, né? Então, acho que essa solidão foi muito difícil. E você sabe que nem foi assim o diagnóstico em si. Para mim, é receber o diagnóstico sozinha. Receber o diagnóstico, eu e ele. E sem ninguém ali, assim, sei lá, minha mãe. Ai, filha, não, vamos aqui. Não sei o quê, meu pai. Ninguém. Sim. Ninguém. E essa é a minha luta, assim, para falar assim, famílias, uma criança que nasce com um diagnóstico, primeiro, não é uma sentença, né? Aquilo não quer dizer que a vida dela acabou e que todo mundo pode chegar junto, tá? Pode chegar junto. Sim, aquela mãe precisa, aquela criança precisa e vai precisar para sempre. Você sentiu na tua gestação, quando você contava sobre o diagnóstico do Tom para as pessoas, que você precisava mais acolher essas pessoas do que elas estavam sentindo ao receber essa notícia do que você era acolhida? Sim. Que coisa, né? Do tipo assim, mas ele vai ficar bem. Eu mesma, a mãe, tinha que falar, ele tem esclerose tuberosa e tal. E a pessoa, nossa, mas ele vai ficar bem. A gente também, né? Olhava pra lá, a gente também tá bem e tal. Tipo assim, só que por dentro a gente só queria receber um acolhimento. Você só quer receber um abraço. Eu lembro que a gente ia falar do Vini, cara, o diagnóstico dele é esse, pode ser letal. As pessoas começavam a chorar, abraçavam a gente e falavam, não, tá tudo bem, a gente tá confiando em Deus. Ai, gente, uma vez eu ouvi de uma pessoa próxima da nossa família, falando que estava andando no ônibus e viu uma criança com deficiência e começou a chorar, lembrando do Tomzinho. Assim, eu não sei nem o que dizer sobre isso, porque assim, gente, se você tá triste, vem aqui me ajudar. Você tá triste? Vamos ali em casa. Vamos levar ele na terapia junto comigo, entendeu? Não precisa chorar. Só vem comigo, entendeu? Não perde seu tempo se lamentando. Vamos gastar esse tempo, tipo assim, lutando para que ele fique melhor, né? Eu não preciso das suas lágrimas. A realidade, assim, a gente pode se emocionar junto. A gente pode fazer essa emoção se transformar em ação. É isso que eu acredito, sabe? Eu amo que as pessoas abram seus corações e ouvidos para ouvir a nossa história e que depois disso elas entendam que elas podem estar junto comigo. Sim. Né? Para mim isso é o mais importante. Porque, sim, eu me sinto muito sozinha. E aí todo mundo pergunta assim, você tá bem? Tô bem na medida do possível. Sim. Mas se você quiser me ajudar a ficar melhor, chega junto. Sabe? Como que é a tua rede de apoio aqui no Rio? Não é? Sua rede de apoio é você com você mesma? Oi! Prazer. Eu e Flávio. Tá. A gente tem uma cuidadora dele, a Aline, maravilhosa, que tá com ele agora. Se não fosse ela, não poderia estar aqui. Sim. E a gente tem uma outra pessoa que ajuda a gente com a casa. E a gente só consegue fazer isso porque a gente tem a cuidadora. Né? Então, a gente consegue movimentar a casa porque a gente tem uma cuidadora. Se a gente não tivesse a Aline, hoje cuidando do Tom, eu não poderia trabalhar, e nem o Flávio. Então, e aí já entra num outro aspecto, que é sobre olhar para si. Então vamos entrar nesse assunto que eu acho que é tão importante. A gente fala muito sobre exaustão mental, né? Da mãe. E acho que do pai também. Acho que principalmente quando não tem essa rede de apoio, que são os dois ali jogando junto. Mas qual foi o momento que você parou e falou assim, tá, ok, Tom tá aqui, preciso começar a voltar a olhar pra mim um pouco, preciso voltar a trabalhar. Como foi isso? Esse momento foi quando eu desisti de mim. Por incrível que pareça, eu comecei a olhar pra mim quando eu desisti. Porque o Tom fez 1 ano, e eu lembro que ele entrou com a dieta cetogênica para controlar as crises convulsivas. E aí ele teve que desmamar, porque o leite aumentava as crises dele. Porque o carboidrato, o açúcar, ele movimenta o cérebro de uma forma diferente. E aí a gente começou com a dieta cetogênica e a gente foi se afastando um pouco Quanto mais, tempo? né? Ele tava com 1 ano já, ele mamou durante 1 ano, um tempo legal. Só que quando ele mamava, ele tinha crise. Aí eu falei, bom, a gente vai ter que parar. E aí eu entendi. A minha vida tava ali cuidando dele, mesmo com uma cuidadora.
E levando pra terapia. E remédio. E medicação. E aí eu vi que eu não tinha mais tempo pra olhar pra mim. Aliás, já há 1 ano, né? Eu não olhava pra mim. E aí eu liguei pra uma amiga, falei, amiga, Lígia, eu decidi que eu não vou mais ser atriz. Que eu não tenho tempo pra mim. Que eu não tenho condições mais emocionais. Como é que eu vou ficar estudando um texto? Um personagem? Sendo que meu filho tá convulsionando em casa. E ele não para de convulsionar. Todo dia a convulsão é 30, 40, 50 por dia. Que cabeça que eu vou ter pra fazer isso? Aí ela, uma amiga muito maravilhosa, falou assim, olha, eu vou te contar o que você já fez. Você já fez peça no Teatro Municipal de São Paulo, você já fez um longa-metragem com não sei quem, você já fez uma novela, não sei o que lá, você é uma atriz incrível, você não pode desistir. E aí eu sou muito grata à minha amiga. Porque se não fosse ela, eu não estava aqui hoje, sabe? Porque ser atriz é ser comunicadora. Sim. E hoje eu tenho um propósito muito grande para comunicar. E por causa dela, eu chamei uma outra amiga, ela acompanha artistas e ajuda na carreira. E essa minha amiga, a Marcela, ela foi lá em casa e passou uma tarde comigo e ela viu a minha vida. Ela viu de perto. Ela entendeu por que eu estava desistindo. E ela falou assim, Iô, você não vai conseguir sozinha. E foi tão bom ouvir aquilo. Porque eu achava que eu ia. Só que não, na verdade. E ela falou, eu vou atender você então 1 vez por semana. E a gente vai estabelecer metas, Sim. né? O famoso que as pessoas chamam de coach, sei lá, né, mentoria, qualquer coisa assim. Só que eu sei que me ajudou muito e foi fundamental. Porque eu tinha uma pessoa, 1 vez por semana, para falar, ok, o que vamos fazer essa semana? Você vai fazer 5 minutos de yoga, 5 minutos de meditação, 5 minutos não sei o que lá, assim vamos começar. E ir aumentando. Você tem que falar com quem? Você quer gravar um vídeo com texto? Grava. Quem pode te ajudar? E ela ia me abrindo a mente e me dando espaço para pensar. Ela falou, então semana que vem temos tudo isso para fazer. E isso foi fundamental. Em 5 meses, a gente fez um trabalho tão bom juntas, gratuitamente, tá? Lembrando que eu não tinha dinheiro, não tinha como. E eu fechei meu contrato na Globo de 1 ano. Uau! Na novela que eu fiz Travessia. E isso foi a maior prova de como, quando você tem apoio, você cresce. Não, isso é completamente. Agora, como ficou a tua cabeça, como mãe, como mulher, para lidar com tudo isso? Foi fácil? Não foi fácil, mas eu também fui entendendo que quanto mais eu olhava para mim, mais eu fazia as coisas que eu gostava, que me davam prazer, que é a minha profissão, de criar, de estar em movimento, melhor eu estava com o meu filho e em casa, com o meu companheiro. A minha cabeça, quando eu conseguia me afastar um pouco, ia lá, né, ia gravar e conversava com os meus colegas de cena e tudo, eu voltava para casa, eu queria voltar para casa. Antes, eu não aguentava mais ficar em casa. E agora eu estava querendo voltar. Então, assim, cara, que maravilhoso, né? Melhor que qualquer terapia, assim, no sentido de tipo de disposição, de você realmente de sair de um lugar onde você não via nenhum futuro mais, de desistência daquilo que você mais ama, né, como profissão, porque a profissão, ela é um lugar de amor profundo. Sim. E aí você fala assim, não, eu sou capaz de fazer o que eu amo, estar com quem eu amo também, né? Dentro de casa. Isso eu acho muito importante, porque quando eu lembro que eu tava dando de mamar, e aí o Robson, a gente é sócio, né? Pô, a empresa somos nós dois e nossa equipe. E aí ele chegou um dia e falou, amor, eu preciso de você de volta. E eu falei, não tô preparada. mas hoje eu entendo que foi importante pra mim naquele momento. Que por mais que ainda seja desafiador, porque nosso trabalho é em casa, né? Nosso escritório é em casa. Uhum. Então, liga-se muito, né? Casa, família, trabalho, tudo junto. Mas que a gente fez essa opção pra estar ali com o Vini e tal. Mas quando eu vejo que eu saio de casa, eu venho pra cá, venho gravar e tal. Quando eu volto pra casa, eu volto com outra disposição. Eu volto querendo ficar com meu filho. Volto querendo dar amor, ficar só com ele aí, tá focada naquele momento. E é muito louco isso, né? Porque
a gente às vezes fica em casa o dia inteiro, mas não tá com ele ali. Não tá presencialmente, tipo... quer dizer, tá presencialmente, mas não tá com foco, né, na criança. E outra, né? Tem assim, por exemplo, assim, essa semana, tá? Não foi quando tô lançando, não. Tem que comprar um remédio, tem que arranjar o dinheiro pro remédio, tem que pagar o plano de saúde, tem que desmarcar marcar a médica, a terapia. Então, assim, você tá em casa, mas você também tá com a sua cabeça a mil. Funcionando em prol da criança. Você não tá descansando. Você não tá ali com a criança... conversando com a criança. Não, você tá trabalhando. Eu acho que tem uma coisa importante de falar que a maternidade atípica, ela é um trabalho constante. Eu sei, toda maternidade é. Sim. Não tô falando que não é. Mas a maternidade atípica tem um trabalho extra, né? Que tem um peso maior. Tem. E a gente aprende a ser outras profissões. Sim. Né? Porque você aprende a ser médica, enfermeira. Você aprende ali como medir as coisas, você aprende a fazer o posicionamento da terapia, da fisioterapia que ele precisa, você vai lá, você sabe alongar, você sabe até medir os remédios, você aprende, lê a bula, fala, tá, aqui, agora ele tá com 13 quilos, 20 gotas, não, agora tá com... Você vai aprender. Mas eu tenho uma amiga, a Aline, que virou minha amiga por causa do Voz das Mães, e ela ainda nem veio, mas a gente se fala toda hora, e ela fala muito sobre isso, ela fala, a melhor pessoa hoje que entende o que o meu filho tem, sou eu. Exatamente. Ela fala, hoje eu sei como aplicar, o remédio que tem que dar, se acontece alguma coisa que tem que fazer. Ela falou, não são as enfermeiras. E olha que ela tem home care, que fica ali com o Pedro, mas a melhor pessoa que ela fala, sou eu. Não tem outra pessoa melhor que isso. Os médicos não estão na nossa casa para ver quantas vezes meu filho tá convulsionando. Eu tô. Então, eu filmo, mostro, é isso aqui e é assim que tá acontecendo, tá? Isso aí é 30 vezes por dia. Então, a gente tem que aumentar a medicação. Para quanto? Eu já chego assim, né? Porque eu sei que tem que fazer isso, né? E quando tem... A gente nunca passou assim, nunca passou por nenhum médico que fala assim, não, mãe, acho que não é isso. Não, todo mundo acolhe o que a gente acha. Né? Então, você acha que as pessoas têm noção do que é uma maternidade atípica? Eu acho que quem não é, não tem. Simples assim. E o que Na sinceridade, não tem noção, não tem. E o que você acha que você gostaria que as pessoas soubessem? O que é os desafios da maternidade atípica? Para elas conhecerem um pouco mais do teu universo. Eu acho que é importante dizer que a maternidade atípica, ela é, todos os dias, uma luta entre a vida e a morte. Vamos colocar assim, nessa urgência? Para mim, é isso. Então, assim... Porque toda vez que o meu filho convulsiona, eu tô falando da convulsão porque é algo que a gente está tentando... tratar e não consegue. Você vive na sua realidade. Então, é você tentar resolver uma questão e você não conseguir. Todos os dias. Nós estamos há 3 anos tentando resolver isso, porque eu sei que é possível. E eu tenho fé que é possível. Mas a gente ainda encontra muitas barreiras. Acho que é isso, assim. Quem não sabe o que é uma maternidade atípica, é importante, além de ouvir, tentar conhecer mais as histórias, entender que é urgente, que é sobre querer viver bem, querer viver com dignidade e só se colocar um pouquinho, assim, sabe, no lugar. Se você quer ir numa festa, mas você não consegue ir, porque você vai encontrar lugares que não te deixam passar. Só pensar um pouco assim. Nossa, imagina você querer ir num lugar e você não conseguir ir. A gente passa por isso todos os dias, sabe? E é tão complexo que, pra mim, é sempre muito difícil colocar em palavras, porque eu sinto muito. Eu não posso mentir que sim, eu sinto muita dor ainda. Sim. Mas eu não sinto dor pelo que o meu filho é. Eu sinto dor pelas dificuldades que eu encontro na sociedade para o meu filho ser quem ele é. Sim. Então, acho que aí tá a diferença. Assim, não é assim, nossa, ela é uma mãe que sente dor por causa do filho. Não é isso. Eu sinto dor pelo tanto que ainda as pessoas são capacitistas, são preconceituosas, olham com dó, olham com aquele lugar assim, tomara que ele melhore. Assim, ele tá bem, tá? Ele tá bem,
Não é assim, tomara que ele melhore. Eu quero que ele fique bem das crises dele, mas assim, eu não quero que ele fique curado porque ele não precisa ser curado. A Redarzi falou isso uma vez, que ela sai, e aí ela sai com a Malu, e as pessoas às vezes colocam a mão na cabeça da Malu. Ai, o milagre vai acontecer, vamos orar que o milagre vai acontecer. Ela fala, minha filha não precisa de milagre, não. Não, gente. Ela tá bem. E a gente ouve isso de pessoas próximas, assim, não, eu tô orando pelo Tonzinho, o Tonzinho vai ficar bem. Eu agradeço a sua oração, eu oro por ele todos os dias, mas não para que ele fique curado. Eu quero que ele tenha dignidade de vida. É isso que eu quero. Ele não precisa ser curado. Ele vai ter esclerose tuberosa para a vida toda. Para a vida toda. Mas eu quero que ele tenha dignidade, que ele possa ir no parquinho, que ele possa ir nas festas, que ele possa ir para a escola, que ele possa trabalhar, né? Do jeito dele. Sim. Como todos nós, né? Então, acho que isso, assim, não dá para colocar só em uma frase o que eu quero dizer para as pessoas. Porque, na verdade, o que eu desejo é que elas tenham interesse no que é diferente. Que as pessoas tenham interesse em conhecer o que como é estar com uma pessoa com deficiência. Eu sempre falo assim, você segue alguém no Instagram que é uma pessoa que tem deficiência? Quem são os seus amigos? Em torno de você, você sabe se tem alguém que tem alguma deficiência? No seu ciclo de amigos, tem alguém que tem uma deficiência? Alguém que Você já tinha passado por isso em alguma vez? Antes de ser mãe atípica, você convivia com mães atípicas ou não? Não. Mas é muito louco como a vida é, porque quando eu era criança, eu sempre fui muito da turma, assim, né? Aquela estudiosa, né? E eu tinha uma amiga que tinha uma deficiência e eu era a única pessoa que cuidava dela na sala. E aí, quando o Tom veio, eu lembrei dela, sabe? Sei. Porque eu fiquei assim, gente, nada é por acaso. Eu cuidei dela assim, ajudei ela durante 3 anos. E aquilo foi uma experiência entendi o que era. E eu acho que falta isso. Falta. Eu lembro que no meu colégio tinham 2 surdos. 3 amigos surdos. E eu era a única que estudava junto com eles. Porque na nossa escola não tinha mediação. Tinha Libras. Então eles não ouviam o que o professor falava e nem tudo o professor escrevia. Então, como ajudar, né? E eu tentava ajudar da melhor forma. E eu acho que é isso. É você... Aí é aquela coisa, né? Que parece que vai tudo permeando pra gente entender lá na frente. Você acha que como a gente muda a forma... Quando a gente muda a forma de ver as coisas também mudam? Com certeza. Nossa, com certeza. Isso de entender que o meu filho... Que eu passei por um luto de um filho que não nasceu. E aí entender que o meu filho tem esclerose tuberosa. E que esse é o meu filho. E aí, quando eu consegui entender, quando eu mudei essa imagem, assim... Nossa, se o meu filho não fosse assim, ele não seria meu filho. Simples. E eu amo ele da forma como ele é. Porque se ele fosse diferente, não ia ser o Tonzinho, gente. Não ia ser ele. E eu amo essa coisinha do jeito que ele é. Sim. Né? Só que o único desejo é que eu quero que ele sofra menos. Sim. Só isso. Qual a característica dele que você mais gosta? Ai, quando ele dá um sorrisinho. Nossa, assim, é uma coisa... Porque ele demorou muito tempo para sorrir. E demorou o tempo dele para sorrir, né? Me corrigindo, porque foi o tempo dele. Ele deu um sorriso quando ele tinha 6 meses, aí ele não sorriu mais. E a gente ficou, nossa, ele não tá mais sorrindo, o que aconteceu? E a semana passada a gente tava dando remédio para ele. E são vários remédios, são umas 10 ampolas. Caramba. E aí o Flávio tava dando assim, ele, filho, ó o remédio, tem que engolir. Aí ele... Assim, ele entendeu, ele tá fazendo uma brincadeira. Quando eu percebo que ele tá entendendo, sim, a gente, ele tá fazendo uma brincadeira, para mim isso é uma alegria gigantesca. Né? É uma alegria que muda o nosso dia. Sim. Que aí a gente vai ficar falando sobre isso a semana inteira. Falar, ele sorriu na hora que a gente tava dando remédio, né? Apareceu eu e o Robson ontem, vendo um monte de videozinho do Vini. A gente para às vezes à noite, porque eu fico gravando tudo.
tudo que ele faz, eu falo, cara, eu quero registrar esses momentos. E aí depois eu fico olhando, eu fico vendo, eu falo, cara, agora ele tá com mania de falar, Tatália! Jura? Cara, eu pego esse vídeo dele falando meu nome, que o pai ensinou a falar Natália, e ele fica, Natália! Ai, que E demais, só que eu não aguento, gente. cara. Eu começo a olhar aquele vídeo, e aí a gente dá risada junto. Eu falo, cara, são coisas tão pequenas que fazem a gente mudar o dia, mudar a semana, sabe? É uma... Esse foi um dos motivos que eu saí do grupo de mães que eu participava antes, né, do Tom nascer. Porque elas começaram a falar que, ai, vocês estão tendo problema com o vômito. Ou então, nossa, tá chorando à noite. Enquanto eu tava passando por uma situação assim... completamente diferente. Completamente diferente. E aí, quando elas começavam a falar assim, mandava uma foto assim, ou vídeo. Nossa, olha só, ela tá sentando, tá engatinhando. Falei, gente, desculpa, eu vou precisar me retirar do grupo. Sim. Porque eu tô começando a me machucar um pouco, assim. Você sentia muita comparação de você fazer com outras mães e outras crianças? No início é inevitável. Mas você ainda faz? Não. Mas não posso dizer que às vezes vem uma coisa assim... É algo que eu não tenho controle. Né? Eu não tenho controle sobre isso. Eu acho que é um exercício que você vai fazendo ao longo dos anos de que você não compara mais. Eu não posso falar isso, porque seria uma mentira. Eu adoraria falar que eu não comparo o meu filho. Esse é um desejo que eu tenho, de não querer comparar ele com ninguém. Mas eu sei que vai ter uma hora que vai ser muito mais natural. Eu ouço, às vezes, umas mães que já são mães de, sei lá, 10 anos, né, atípica. E elas falam sobre isso de uma forma muito mais natural. Exato. Eu ainda não. A Débora falou isso. Ela falou assim, eu comparava, hoje eu comparo ela com ela mesma. Eu começo a comparar do que ela estava como ela está hoje. Exatamente. E eu falo isso muito de comparação, porque eu comparo ainda muito o Vini. Outro dia eu estava vendo um story de uma amiga minha, e a filha dela é um pouco mais nova que o Vini. E o Vini não tem os dentes, né? Os dentes de baixo ele só tem os molares. Uhum. Nasceu nenhum. Ele é diagnosticado já com a osteogênese imperfeita, mas deu como recessivo. E uma das coisas, das complicações da osteogênese imperfeita, mesmo sem ele ter adquirido a doença, é a parte de dentição. E a gente ainda tá nessa investigação e tal. E aí, eu vi a filha de uma amiga minha comendo uma torrada com ovo, assim, e segurando e fazendo assim, E aí, eu comparei, eu falei, cara, eu tenho que cortar tudo cortadinho pro Vini, pra ele jogar pros molares, pra ele conseguir comer, porque ele não consegue morder o alimento, não consegue morder direto. Então, ele tem que morder sempre na lateral. E é uma pequena coisa que ninguém vai olhar e vai falar, nossa, ele não tem os dentes e como é isso. Mas pra mim, isso é uma coisa que me machuca. E que eu comparei e eu falei, tá, por que eu tô me sentindo assim, né? E aí você começa a fazer várias reflexões pra entender qual que é teu sentimento ali, do porquê. Então, como não comparar? Mas é muito difícil, Muito difícil. E você sabe que hoje em dia eu me esforço muito para ser muito sincera quando alguém me pergunta, ainda mais assim, quando a gente vai falar para muitas pessoas. Porque eu já ouvi muito de muitas mães muito bem resolvidas sobre isso, mas que lá no fundo é difícil. E hoje eu faço questão de falar assim, gente, não é fácil. Sim, eu sinto muitas dores ainda no meu peito, mas eu tento olhar para elas da melhor forma, me acolho e também vejo tudo como um grande desafio que está me tornando uma pessoa muito melhor, né? Mas eu não deixo de olhar para aquilo que dói em mim. Sim. Então, sim, às vezes eu comparo e eu faço o esforço, aprendo muito também com a Débora, a gente é muito amiga também, de ver ele, nossa, ele evoluiu, nossa, olha só que legal. Ou às vezes ver assim, nossa, ele regrediu. Então tá, então o que a gente precisa fazer? Sim, o que precisa fazer Porque melhorar. também existe isso. A gente compara justamente com ele mesmo para entender uma linha, né? Não, então, antes ele estava sorrindo, agora não sorriu mais. O que está acontecendo, sabe? Se hoje ele está sorrindo, daqui a um mês ele não sorri. Que medicação? Alguma coisa aconteceu. Então, assim, é a observação, né? Isso da criança que a gente vai aprendendo a fazer também. Falando sobre medicação, vamos contar a história sobre a contaminação do remédio do Tom. Pois essa história me faz pensar
quanto é importante, primeiro, a conexão entre mães, porque quando a gente conversa e a gente usa a mesma medicação, a gente compartilha de resultados da medicação e da informação. Da gente estar aqui falando sobre a esclerose tuberosa, que muitas pessoas que estão ouvindo podem não conhecer. E eu fiquei sabendo sobre a contaminação do Sabril por causa de uma amiga de Santa Catarina que postou um stories falando que o SUS tinha avisado ela da contaminação da medicação. E eu, que recebo a medicação pelo SUS, não tinha recebido nenhuma ligação. Eu falei, oi? E eu falei assim, qual é o númerozinho do Sabril que tá contaminado? Ela falou, esse tal. Aí quando eu fui ver, ele estava tomando a medicação já contaminada há 6 meses. E é uma medicação... Estava contaminada por tiaprida, que é um fármaco usado para quem está em abstinência alcoólica. Ou seja, é algo que deixava a pessoa mole, né? Com sono, enfim. E foi contaminado. Só que o laboratório não avisou. E a gente ficou sabendo aos poucos. E muitas famílias já estavam usando. O que o laboratório falou foi que a contaminação era muito pouca e não tinha como afetar significativamente as pessoas. Só que, na realidade, a gente viu outra coisa, que as crianças estavam mais hipotônicas, que as crianças estavam mais sonolentas. Você sentiu isso na pele com o Tom? Com certeza. Com certeza. Só que aquilo eu não tinha como provar. Não tenho como provar isso. Porque o Tom tem muitas crises, então ele já fica com sono. Então. Só que eu acho que o desrespeito de você não informar as famílias, da falta de empatia, da falta de dignidade para com as famílias, foi o que mais me chocou, sabe? Então, por isso que eu acabei fazendo vídeo e aí os médicos ficaram sabendo da contaminação por causa do meu vídeo. Que loucura, né? E isso eu fiquei chocada. Eu falei assim, cara, realmente, quanta falta de informação, falta de conexão entre laboratório e profissionais. E aí eu vi como nós realmente precisamos ficar unidas. Mas eu acho que até os profissionais, eles não têm tanta informação. E eu acho isso um absurdo. Por isso que eu acho que... E quando eu te perguntei sobre o porquê ir para São Paulo, porque a gente vê muito isso. As mães do Rio falando, não consigo o tratamento aqui, eu tenho que ir para São Paulo, não consigo as coisas aqui. Então, por que tá tão defasado, né? E ainda a gente está no Rio de Janeiro, né? Que é grande. É um estado gigantesco. Agora a gente começa a pensar, e os estados menores? E as cidades menores? Tipo, quanto de informação chega para aqueles pacientes? E começa a me dar até um certo pânico disso, de pensar que mães... que estão muito fora de capitais que não tem essa informação. Não tem. E foi muito louco essa situação, porque como eu fiz o vídeo, muitas mães me procuraram. Muitos médicos me procuraram, perguntando se eu tinha medicação para fornecer. Porque estava todo mundo desesperado. Porque você não pode... Primeiro que você não pode cortar uma medicação de uma hora para outra, porque é um risco muito grande. Mas ninguém também estava querendo usar uma medicação contaminada. E aí, eles tiraram a medicação do mercado. Não tinha mais nenhuma? Nem a sem contaminação? Porque estava tudo contaminado. E eles tiraram até o contaminado. Só que aí, assim, era melhor você tomar contaminado. Porque mesmo contaminado vai ficar um pouquinho mais sonolento, mas tá tomando remédio, né? Então, assim, foi uma loucura, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa que pode ser evitada quando você usa uma informação de forma correta. Então, ainda mais um laboratório grande, né? Que você contrate... Se você vê... Eu fiquei assim... A gente vê propaganda de cerveja. Propaganda, sabe? De um monte de coisa, de marcas grandes. Por que não coloca na televisão algo que vai beneficiar a vida das pessoas? Mas é interessante você falando. Eu lembro que antigamente, eu acho que na televisão, tinha muito mais aquelas coisas que paravam a televisão e falavam, olha, aconteceu tal coisa de carro, medicamento e tal. E eu não vejo mais hoje em dia acontecendo. Mas
Você tem que avisar as pessoas, né? Se você precisa de um recall de uma medicação. Exato, você precisa passar essa informação adiante, é muito louco. E hoje em dia, lugar para passar informação aqui não falta, né? Não, ainda mais com a rede social do jeito que tá, né, gente? Vamos jogar real, que assim, hoje, a gente vê tantas marcas pegando influenciadores, contratando influenciadores pra falar sobre essa marca, então contrate influenciador também pra falar que teve um erro na sua empresa. Essa situação me incentivou muito a entender que eu sou comunicadora de maternidade atípica. Porque, como eu tinha acabado de fazer a novela, enfim, meu Instagram cresceu um pouco e muitas mães começaram a me seguir. E eu falei, então eu vou ser essa pessoa que vai passar essa informação. Foi aí que te deu o estalo que você falou, agora eu preciso comunicar, não só... Porque eu acho que você, como atriz, já tem uma relevância que eu acho importante de uma voz, né? E aí veio esse estalo, tipo, olha, eu preciso mostrar um pouco mais do que eu vivo pra, quem sabe, atingir as pessoas que não conhecem pra saberem mais sobre isso? Sim, esse momento foi uma ruptura pra mim, porque eu vi como a informação, ela é potente e importante. Falei, então eu vou ser essa pessoa. E teve um segundo momento que eu fui num congresso de esclerose tuberosa em Curitiba, e lá tem um núcleo muito, muito importante para esclerose tuberosa. E aí um médico que não é do Brasil chegou para mim e falou assim, olha, eu vi que você faz um movimento para esclerose tuberosa e eu queria te falar que é muito importante o que você está fazendo, que nós ainda não temos a cura genética para isso, mas que se você continuar, e quanto mais os laboratórios ficarem sabendo que existem pessoas que vivem com esclerose tuberosa, maior vai ser o interesse deles investirem num estudo para cura. Quando ele falou isso, dizendo assim, você pode ser uma mãe que pode causar, né, um estudo para cura. Aí eu falei, então, querido, me aguarde. Mas agora eu vou começar a falar mais e eu quero sim, né? Não é uma assim, eu vou curar meu filho, não, mas eu quero estudo. Não, a gente precisa. Um estudo porque o estudo, gente, precisa de dinheiro. A gente tá passando nesse momento, por isso que foi o que a gente tava conversando até antes do episódio. São muitas bandeiras, né, que são levantadas e cada um levanta a sua bandeira e eu acho isso sensacional. A gente precisa do movimento, e o movimento do Voz das Mães vem muito para isso, para a gente unir todas essas bandeiras, porque, por exemplo, a gente tá conversando com um laboratório que eles falaram assim, é um laboratório que não é do Brasil, ele é do Japão. E aí ele falou, olha, a gente precisa mostrar. Só que a gente não consegue encontrar as mães que têm tal doença. Você consegue achar? Consigo. Tanto é que na hora que ele falou, a gente já procurou e já fizemos um episódio com essa mãe. A gente ainda não pode divulgar, porque a gente ainda tá montando projetos, porque assim, o time Brasil percebeu o quanto é importante a gente falar sobre isso, porque eles não têm eles não têm ainda a liberação para cura, da Anvisa para cura, para fornecer esse remédio certinho e tal, e precisa desse tratamento. Então, o que falta? Faltam mães mostrarem que seus filhos estão ali e precisam desses remédios. Então, quando eu falo que a gente precisa realmente furar essa bolha e começar a mostrar para o mundo, porque não é só nível Brasil, né? É mostrar para o mundo que, olha, temos aqui crianças que precisam tomar esses remédios, mas para isso vocês precisam liberar, Anvisa, libera o remédio para elas serem curadas ou para elas ficarem bem. É isso que a gente precisa. Então, a gente precisa realmente levantar essas bandeiras. Nossa, isso me incentivou muito e me incentivou profissionalmente. Porque, assim, quem vem do teatro vai saber um pouco do que eu tô falando, assim, que às vezes, eu faço teatro. Não, mas eu não faço novela. Não sei, eu quero fazer um filme. Meio que fica se esquivando um pouco desse lugar publicitário, desse lugar de exposição, né? E depois que eu ouvi esse médico falar pra mim que quanto mais as pessoas conhecessem a história do Tom, mais perto ia estar da cura da esclerose tuberosa, eu falei assim, então agora eu quero ficar muito famosa, entendeu? Eu quero fazer os maiores projetos porque eu amo o que eu faço e eu quero usar isso... Usar a tua imagem. Pra ajudar meu filho. E ajudar todas as pessoas que também têm esclerose tuberosa. Mas é o que o Marcos Mion fez. O Marcos Mion usou muito da audiência dele e de estar numa Globo
de poder mostrar isso. Isso eu acho fantástico, cara. É uma coisa que a gente precisa disso. E que tenham mais atores, mais atrizes, mais apresentadores que falem sobre isso, que não escondam seus filhos, né? E sim que mostrem o que os seus filhos representam nessa sociedade. Gente. E aí vai estrear agora, daqui a pouco, né? Ai, tô louca. A série Tô da doida pra assistir. Netflix. E eu penso muitas coisas. Lógico, você fica pensando, nossa, será que vai ser legal? Porque eu não assisti ainda, né? Eu não assisti nada. Mas me vem o sentimento da atriz e me vem o sentimento da mãe. Assim, nossa, que legal. Porque depois desse trabalho, eu vou ter mais visibilidade. Exato. E as pessoas vão conhecer mais a nossa história. E isso, pra mim, não tem preço, sabe? Eu fico emocionada porque, assim, agora as pessoas olham pra mim e também tem o meu filho junto comigo. Sim. Não tem como. E elas olham pra você, elas olham pro Tom, elas olham para uma sociedade diferente, sabe? Eu acho que elas começam a olhar para um núcleo. Hoje eu tenho várias seguidoras do Voz das Mães que não tem nada de maternidade atípica, que não tem nada na família, que alguma criança com deficiência, mas que falam para mim, Natália, você não tem noção do quanto eu aprendo para lidar, para ser uma pessoa melhor no meu dia a dia. E aí isso enche o coração de aquece, né? Que eu falo, cara, é isso. O objetivo, porque eu falo que se a gente conseguir ajudar uma pessoa, transformar a visão de uma pessoa, a gente já tá conseguindo atingir alguém. E, cara, quando a gente vê uma pessoa falando isso, de o quanto ouvir histórias transforma o dia a dia, transforma a vida daquela pessoa, é tão importante, né? Muito, muito. Parar pra escutar alguém. Isso já é transformador, porque você já vai escutar algo que você não conhecia, que você vai ficar conhecendo, e que algo ali vai te transformar, você vai entender alguma ação que você pode fazer para ajudar, para melhorar o seu entorno. A escuta, ela é muito poderosa, porque a partir da escuta você entra em ação também. Exatamente. O que mais mudou da Yohama antes do Tom e agora? Nossa, eu me sinto tão forte. Eu me sinto tão... Parece que eu descobri que, primeiro, eu não posso mais voltar a ser quem eu era. Ao mesmo tempo que isso já foi uma dor, hoje em dia já não é mais, já foi uma dor, eu vejo como uma potência. E, ao mesmo tempo, uma leveza, porque eu estou descobrindo como eu consigo lidar com as situações de uma forma muito leve. E eu tenho essa capacidade. Às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, como é que você consegue lidar com tanta coisa? Eu falo assim, cara, eu não sei. Eu só sei que eu estou fazendo. Que vai. Que eu tô indo. Então, eu não sabia que isso existia. E eu tô me surpreendendo positivamente comigo também. Lógico que no meio disso tem muito estresse. É muito estressante. Mas eu também consigo me olhar e me admirar. Né? Eu consigo me ver grande. Nossa, eu me vejo muito grande. Eu vejo assim, caramba, olha tudo que a gente faz. Às vezes eu olho pro Flávio e falo assim, lógico que a gente tá cansado. Sabe? Lógico, tá tudo bem. Porque olha tudo que a gente faz. A gente faz muita coisa. E eu também me abraço. Antes de vir pra cá, eu consegui fazer minha meditação durante 5 minutos. E eu fiz 15 minutos de yoga. Porque eu tô me presenteando também. Eu entendi que eu preciso me esforçar para me presentear, porque eu mereço. E eu estou de parabéns, que eu tô há 1 semana conseguindo fazer todos os dias. Quem tava esperando que eu falasse, eu estou há 2 anos. Né? Eu estou... Isso eu ainda preciso... Isso é uma coisa que eu falo que eu preciso transformar na minha vida. Começar a olhar mais para mim. Ontem eu fui no dentista. E eu falei, nossa, eu tenho tanta coisa pra resolver. Eu preciso estar com a cabeça boa pra fazer isso. Aí eu falei, ou eu vou pra casa resolver tudo, ou eu vou dar uma passadinha na praia. Só pra, assim, olhar o mar, colocar o pé na areia e molhar meu pé. Eu fui na praia. Não foi fácil essa decisão. É muito difícil, É muito difícil. Porque a culpa de você falar assim, nossa, eu tô olhando pra mim, ao invés de ir pra casa resolver as coisas com meu companheiro, com meu filho. Eu tô olhando pra mim. E sabe o que me dá mais, assim, que as pessoas falam assim, esse negócio da mãe sentir culpa. Gente, é tão involuntário. E é tão difícil. Porque às vezes eu paro, assim, no carro com o Robson. Tipo, vamos sair pra jantar. Aí eu falo assim, amor,
Você tá bem? Tô. Tá, mas você não tá com saudade do Vini? Não. Como você consegue não sentir saudade do Vini? Cara, tipo, eu sinto, mas agora eu tô fazendo algo pra gente. Uhum. Mas como você sente, assim, de sair e não pensar nele? Que eu tô fazendo algo pra gente. Eu falo, ai, que difícil, eu queria ser assim. Eu falo, cara, por quê? Por que a gente não consegue ser assim? E é tão difícil isso pra mim? É um exercício. Cara, o Robson tava com dengue, ainda tá, a gente vai sair daqui, vai pro hospital ainda, mas assim, E aí eu não fiquei com o Vini a semana inteira, que ele ficou com a minha mãe, ficou com a minha sogra e tal. E aí teve um dia que ele foi pra minha mãe e ele saiu chorando, porque ele queria ficar comigo. E eu saí chorando, porque eu queria ficar com ele, mas eu precisava cuidar do meu marido. E eu cheguei em casa, eu comecei a chorar, ele olhou pra mim e ele falou, calma, ele tá bem. Eu falei, eu sei, mas sou eu. E é tão difícil, né? Esses sentimentos todos. É um exercício. É. Eu acho que para cada um é diferente, para cada um dura mais tempo, outros se resolvem mais rápido, vai muito também da forma como cada um é e vê as coisas, né? Acho que ontem eu ter ido pra praia, a hora que eu fui pra praia, tomei um sol, fiz exercício, pulei, fiquei pulando corda na praia, na areia, assim, suando. E quando eu cheguei em casa, eu tava melhor. Então eu sempre fico assim, se eu for, eu vou voltar como? Eu vou voltar melhor. Então eu vou. Eu fico tentando lembrar de como foi a última vez que eu fiz algo por mim. E sempre foi bom. Nunca foi ruim. Eu falei, então tá, então eu preciso repetir isso mais vezes. Sim. Eu preciso fazer algo por mim. Sair com os amigos. Às vezes eu saio, eu já saio assim, vai ficar tudo bem? Tá tudo bem, a comida tá ali, não sei o quê. Tentando ainda controlar a situação que eu não vou controlar, entendeu? Agora vai ficar com o Flávio. Ele falou, meu bem, tá tudo certo, vai. E ele fica com o Tom e eu vou. Só que eu vou e às vezes eu tô lá, assim, deu 1 da manhã. Porque às vezes eu sou dessa. Se eu saio, eu saio. Sai de verdade. Saio de verdade, vou com os meus amigos. Aí esses dias eram, tipo, 2 da manhã. Aí eu tenho que voltar pra casa. Aí meu amigo falou assim, mas eles não estão dormindo? Não, estão dormindo. Então relaxa. Amanhã você tem coisa pra fazer? Não tem. Então relaxa, tá tudo bem. Fica mais meia hora, quanto tempo você quiser. Ficar aí você vai. Então, é um exercício muito grande o tempo inteiro. Mas vale a pena. Sempre. Vale. Sempre, sempre. Não, mas isso é tão importante, porque eu acho que essa troca que a gente tá tendo aqui de falar não só do filho, mas falar da gente, né? Que é realmente uma troca de você falar o que você sente. Porque aí tem o seu sentimento, tem o sentimento do outro, o Robson. E aí, falando de casal, o Robson teve uma conversa comigo outro dia que ele falou, cara... Você já percebeu que você não me deixa tanto sozinha, assim? Você não vai tranquilamente fazer tuas coisas e me deixa com o Vini. Você sempre tá, tipo, minha mãe vai estar aqui, minha sogra vai estar aqui, a babá vai estar aqui e tal. Eu falo, porque às vezes eu tenho receio de como você vai ficar. Ele fala, vou ficar bem. Vou ficar bem, eu sei cuidar dele. Eu falo, eu sei que você sabe, pai é muito foda, mas eu tenho receio de te deixar ali na mão. Eu falo, vai, por favor. Que engraçado, né? Olha só, você falou isso e lá em casa é ao contrário. Porque quando eu saio, o Flávio falou assim, nossa, você sai super tranquila, né? Aí eu falei, não, eu saio, eu aparento que saio muito tranquila, eu sou muito boa. Eu nem saio. Cara, mas quando eu saio, eu fico assim, ai, tudo bem, né? Olha o celular e tal, não sei o quê. Mas as pessoas são muito diferentes, né? Aí que tá esse lugar da escuta, do diálogo, da conversa entre o casal. Extremamente importante. Eu só fico pensando nas mulheres que não têm com quem fazer essa troca também, né? O Flávio é um companheiro incrível, um pai maravilhoso. A gente tá muito junto, sabe? Com o Tomzinho. E somos muito gratos por ter o outro, né? Mas isso também não quer dizer que o relacionamento é fácil. Então, como ficou o relacionamento nessa fase? De tudo, né? Nesses 3 anos. Mudou muito? Aquela, né? Vou olhar pra câmera assim... Opa, até bati aqui, até foi. Gente, é muito complexo. Muito complexo. Assim, só de você gerar um filho, nascer, para qualquer mãe, isso já é complexo. Já é um momento onde você fica entendendo quem é você, o que é o seu corpo, que horas que isso vai voltar ao normal, né? E, na verdade, você nunca mais vai voltar a ser quem você era. Então, para a mulher, é muito... Além da coisa psicológica,
E pro homem e pra mulher, a coisa tem uma nova vida e tem outras responsabilidades. Tem uma coisa física que é difícil, né? Se tratando da atenção, você tem outro ser para dar atenção, você não tem mais tempo, você está cansado. E os dois estão cansados. Sim. Os dois estão cansados. Acho que, sim, a mãe está muito mais, porque tem uma demanda ali que só é da mulher, né? Mas... E tem uma questão da relação de se olharem novamente. Que leva um tempo. Muito tempo. Muito tempo. Eu achei que levava 6 meses, né? 1 ano. Tonzinho tá com 3 anos e até hoje a gente tem muito desafio pra estar junto, né? Assim, vamos falar sobre sexo? Quer mesmo falar sobre isso? Porque é algo gente, que... é super tranquilo. Porque a gente aperta um botão, a gente desliga de tudo que tá acontecendo no outro quarto. E aí vai transar. Vai, nossa, vem, meu bem, entendeu? Sendo que meu corpo tá tenso, tá nervoso. Como é que eu relaxo o meu corpo pra me liberar pro outro? Isso ninguém ensina você, ninguém fala sobre isso. Agora a gente tá falando sobre isso. Estamos vivendo uma era em que a gente fala assim, olha, sexo depois que uma criança nasce é muito difícil. Assim, vai acontecer muito menos do que você espera, do que acontecia antes. Ou talvez deixe de acontecer durante um longo período de tempo. Sim. Só que assim, gente, tudo bem, tá? Vamos relaxar um pouco? Porque isso é importante, isso é importante. Só que a gente vai descobrindo no meio do caminho que tem coisas que são muito mais importantes do que isso. E acho que o relacionamento, quando um filho nasce, o relacionamento ele acaba se transformando, né? Ontem foi Dia dos Namorados, e a gente estava tendo até essa conversa, eu e o Robson, sobre isso, sobre como não somos mais o casal que éramos em 2019. Não. E às vezes eu falo pra ele assim, cara, você era tão romântico, eu queria voltar um pouco nessa fase, mas eu sei que vai ser difícil voltar ao que era antes. A gente não vai conseguir voltar ao que era antes, mas vamos transformar. E é uma coisa diária, né? Porque as pessoas acham que, como a gente é casado, não sei se você sente isso também, mas a gente é casado, a gente vive junto, a gente tem um relacionamento super bom, que tá bom a todo momento. Que a gente não tem crise, que tá... Não, gente, a gente tem problemas diários ali. Nossa, o que eu ouço assim... Nossa, você e o Flávio são um exemplo pra mim. Gente, vocês não convivem aqui em casa. Tipo de exemplo que você tá se referindo, querida. Né? Vamos começar? Porque assim, é difícil, gente. É muito difícil. Às vezes, e eu acho que pro homem, às vezes, é muito mais complexo esse entendimento do quanto é difícil pra gente. Às vezes eu falo assim, ó, não me pega. Não tá bom pra você me encostar. Porque eu tô estressada, assim, eu tô assim... Se você quiser me dar um abracinho, aí a gente dá um abracinho. Mas, assim, ou qualquer outra coisa, não vai dar, assim. E, às vezes, não é por conta do estresse, é por conta de um monte de coisa, mas, às vezes, é um corpo físico mesmo. Às vezes não é nada com ele, nada com a situação. Tá tudo bem, mas você não tá bem com você, com o teu corpo. Não, companheiros, assim, estamos falando de mulheres que têm companheiros homens, né, aqui, né, na situação, porque é a nossa realidade, sim. né? Mas eu sinto que homens têm mais dificuldade em entender esse momento. O Flavinho já falou isso pra mim, falou assim, mas meu bem, antes você era tão... nem parece a mesma. Eu falei, mas é porque não é. Eu não sou mais a mesma. Nasce uma nova mulher, né, depois que nasce uma mãe. Essa frase clichê é muito... Dizem que é o contrário, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Mas eu acho que nasce uma mãe, nasce uma nova mulher. Nossa, nasce tanta coisa. Tá nascendo o tempo inteiro, né? Lógico, o companheiro ali também tá se renovando de muitas coisas, né? Mas tem um tempo. Para as coisas voltarem. Para as coisas voltarem e de outra forma também, tá? Sim. Não vai ficar exigindo que a companheira volte a ser aquela performance. Vai de ponta cabeça. Esquece, meu bem. Que era antes, tá? Esqueçam isso, tá? Acho que tem uma coisa que eu entendi muito importante também foi que o companheirismo, a responsabilidade do dia a dia, isso é o que me dá prazer de ver também. Cara, é muito louco, né? Como a gente olha eles diferente. Assim, caraca, olha só, sei lá, tipo, ele ali, vendo as paradas do remédio, marcando a médica. Ai, meu bem, que bom que você marcou a médica. E aí, assim, querendo, é muito involuntário. Eu acolho ele de uma forma diferente quando, durante o dia,
ele fez coisas que me estimularam. É. Na verdade, a mulher funciona de outro jeito, A tá, gente- gente? a Tem um gente- emocional ali relacionado a quanto o homem tá se dedicando ao É. dia a dia pra facilitar a nossa vida. A gente tem um amigo que ele fala assim, eu acordo falando, hoje eu vou transar à noite. Eu passo o dia fazendo tudo pra mulher, porque eu sei o quanto minha esposa é importante pra ela, ela me vê fazendo as coisas e tal. Eu falo, só que eu não posso ter um mínimo erro, porque se esse mínimo erro acontecer no final do dia, acabou com o dia inteiro. Eu vou ter que começar tudo no dia seguinte. Por que você deixou esse lixo aqui em cima da pia? Não jogou por quê? A louça toda lavada, né? Tipo, se esforçou pra Pronto, fazer acabou. as coisas. Pronto, Não dá mais. Somos exigentes. Somos bastante. Agora vamos falar do Tomzinho. Quais são os seus sonhos pra vida dele? O que você imagina? Olha só, né? Tratando que nem uma terapia aqui, veio uma imagem. Ele começou a ir pra escola e tem 2 tons na sala dele. E perguntaram para um amiguinho dele qual que era a diferença de um tom pro outro. Ele falou assim, é que um é loiro e outro é moreno. É sobre isso. Criança tão maravilhosa. Sobre isso. Outro dia, essa criança falou assim, por que ele usa um negócio do lado da cabeça pra ficar do lado da cabeça? Aí ela falou assim, pra segurar a cabeça dele. Mas ele vai andar? Ele anda? Quando ele segurar a cabeça, ele vai andar. Aí eu assim, mas então ele vai andar sem cabeça? Isso me encanta. Esse olhar sem preconceitos, esse olhar que é diferente do adulto. Sem maldade. Sem maldade. E quando eu penso no futuro pro Tom, eu penso num futuro sem maldade. Com mais leveza, que as pessoas possam olhar para ele, entendendo que, gente, eu sou diferente, eu sou morena, você é loira. Eu tenho um olho mais puxadinho, você não. Porque somos diferentes. Sim. Sim, a gente precisa ficar falando sobre as coisas, né? É o sonho, não precisar falar que eu sou mãe atípica. É só eu falar assim, eu sou mãe do Tom. Não precisa desse rótulo, né? Do rótulo. A gente só tem rótulo porque a gente precisa colocar as coisas para que a gente tenha direito para ser quem a gente é, da forma como a gente é. Então, meu sonho é que o Tom tenha dignidade de vida, que ele possa fazer escolhas. Hoje em dia ele faz comunicação alternativa e eu bato muito nessa tecla. Não é importante para mim que o Tom ande. E eu falo com isso com muita tranquilidade. Não é importante que ele ande. Mas eu desejo muito que ele tenha escolha. Que ele possa escolher o que ele quer. Não é de você fazer coisa que você não gosta. Sim. Que você não quer fazer. As pessoas se impondo você uma coisa que você não quer. Quero que ele tenha o direito de escolher o que ele quer comer, o que ele quer vestir, onde ele quer ir. Isso, para mim, é o mundo ideal que eu gostaria para todas as pessoas que são interceptadas, né? No seu direito de ir e vir, de ter coisas na vida. Então, para mim, isso é um sonho. Um sonho, e eu tenho a minha fé e a esperança de que isso pode se tornar realidade. Basta cada indivíduo fazer a sua parte, que é procurar informação, receber informação com empatia, viver em sociedade de forma respeitosa, inclusiva. Então, acho que é possível, sim. Não acho que isso seja algo hipotético. Também acho que não. Eu creio, sabe? Eu creio muito, porque eu tô aqui, você me convidou para estar aqui nesse espaço, que eu sei que todas essas pessoas pensam dessa forma. Então, se a gente é um grupo, então a gente pode, cada um vai afetando um. Sim. Eu acredito nessa mini aldeia que a gente vai formando. Exatamente. E eu acho que as boas práticas humanas, elas vão se formando de um para um. Acredito demais nisso. De um para um. De um para um, você vai afetando. E não é de cima para baixo. Não é do governo que tem que fazer tal coisa. Também. Mas eu acho que aqui, enquanto sociedade, na sua casa, seu relacionamento, sua família, seu bairro, sua cidade. E é isso. Aí, assim, a gente vai montando uma base. Tudo precisa de uma base para crescer. E aí a gente vai afetando, aos poucos, aquilo que importa para que abra
os caminhos para as pessoas, né? Perfeito. É isso. Posso falar a mesma frase sempre? 3 horinhas eu acho que seria o mínimo de programa, não acha? Nossa, Que a gente deveria ter mais tempo. Porque isso daqui vira um divã e eu acho que, assim, é uma terapia para todos nós, E você né? conduz muito bem. Obrigada. Também você conduz de uma maneira que deixa muito à vontade. E a gente só vai abrindo o coração mesmo. Isso, mas o Voz das Mães, ele é bem pra isso, sabe? Pra dar voz e acho que é falar do fundo do coração. Não é aquela coisa pautada, não. Vamos conversar, vamos trocar ideia, porque o que a gente tá falando aqui, várias mães passam por isso, sendo elas atípicas ou não. Exatamente. Então tem muita coisa que acontece na comunidade materna, né? Eu acho que não sentir medo. Esses dias eu estava ouvindo que o medo endurece a gente, né? E a esperança, ela relaxa. Eu acho que quando a gente fala com o coração, a gente também relaxa, né? E emana uma esperança pra gente mesmo que tá falando. Porque assim, tudo bem, eu tô falando aqui pra você e pra várias pessoas que estão ouvindo. Mas, gente, quando eu falo isso, eu tô reafirmando pra mim as minhas convicções. Exatamente. E é importante que cada pessoa faça isso para si própria. Que às vezes a gente não consegue ouvir o que está sentindo. Mas às vezes quando a gente fala, aí a gente sente o que está falando e coloca em prática. Exatamente isso. Ai, que delícia de papo, amei! Eu queria, antes da gente encerrar, que você deixasse uma mensagem para as mamães atípicas. Respire, tá? Assim, eu acho que eu aprendi uma coisa muito importante sobre o ato de respirar. Quando eu tô muito ansiosa, com medo, que eu acho que nós todas sentimos isso, eu inspiro muito fundo e respiro. O fato de colocar o ar para fora faz todas essas tensões se liberarem também. Eu poderia falar muitas coisas sobre acolhimento, sobre o medo, sobre ter esperança, mas antes de tudo isso, é importante respirar e entender que nós estamos vivas e que a gente é capaz de viver com mais tranquilidade e leveza. Porque tem gente que precisa da gente também. E antes disso, a gente precisa da gente. Então, o ato de fazer algo por si, que é respirar. Eu tô fazendo isso todos os dias antes de dormir 3 vezes. Profundamente. Na terceira respiração, eu já tô quase dormindo. Então, eu percebi como é importante perceber que estamos vivas. A respiração é isso. Percepção de que a gente está viva. E é um cuidado. O que eu tenho para dizer é: se cuidem para poder cuidar depois. Respirem profundamente e para se sentirem melhores. Acho que é isso, assim. Não, isso que você está falando é muito necessário. Eu já fiz muito mindfulness na vida. De um tempo para cá eu venho pensando quantas coisas eu deixei de fazer depois da maternidade. Como simplesmente parar e meditar. Eu sempre gostei de meditar com pedras e tal. E aí, ultimamente, eu tenho parado e... Só que às vezes eu tô do lado do Robson e fala, tá bufando por quê? Eu falo, eu não tô bufando não, eu não tô puta não, eu só tô respirando. Ele fala, o que foi? E às vezes eu paro e falo, eu falo assim, só que eu respiro alto. Gente, o Flávio faz a mesma coisa. Aí eu falo assim, aí ele fala, que foi? Eu falo, cara, não foi nada, eu só tô respirando mesmo. É que normalmente a gente tem o hábito de mais inspirar coisas. Esquece de soltar. E a gente prende. E eu acho que o soltar é importante. E principalmente soltar com ar, com voz. Isso alivia demais. Nossa, aqui foi ótimo, já deu uma aliviada. Já dá uma... E eu falo pra ele, cara, eu só tô respirando, tá tudo bem. Mas é muito bom. Ai, eu amei, obrigada. Amei. Muito obrigada por você aceitar estar aqui, contar um pouco mais da tua história. E eu espero realmente que a gente consiga furar essa bolha e passar a nossa informação adiante. Eu que agradeço imensamente de estar aqui, assim, poder falar com outras mães também que não conhecem a nossa história muito importante, que a esclerose tuberosa, ela é uma mutação genética rara, então muitas pessoas ainda não conhecem, e eu tento falar um pouco mais sobre isso no meu Instagram e também falar com leveza. Exato. Sobre isso, que para mim é muito importante, com afeto, com amor, e sobre esse lugar de
de expirar também, né? Então, convido todo mundo também para conhecer um pouco da história do Tom e para acompanhar a gente e também proliferar esse afeto, essa descarga de energia e de que é possível falar sobre maternidade atípica de forma leve. Exatamente. E não podemos deixar de falar que a nossa loja do Voz das Mães da camiseta Diagnóstico Não é Destino está aqui. O link para você adquirir a sua. E é isso. Muito obrigada. Eu amei. Até a próxima. Tchau, tchau.